Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor, sou Bruno Oliveira. Hoje é dia 3 de junho de 2025 e vamos falar de Fluminense. Nesse vídeo de hoje, vamos trazer sobre meio-campista rescindindo o contrato com o Fluminense. Vamos falar também sobre Xerém, que entra em campo nessa terça-feira. Falaremos ainda sobre um reforço que era pretendido, será que era pretendido? Pelo Fluminense, acertando com outro clube. Traremos também números impressionantes sobre Thiago Silva e vamos dar a nossa opinião sobre os sorteios que definiram os adversários do Fluminense na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Então, fica até o final do vídeo e vem com a gente. Voltamos em definitivo para falar muito sobre Fluminense nesse vídeo de hoje. Então, antes de começar, peço para os amigos aquela ajuda de sempre. Deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, nenhum conteúdo aqui do Pitaco, beleza? Vamos começar falando sobre um meio-campista rescindindo o contrato com o Fluminense. Quem seria? Gustavo Apes, lembra dele? Gustavo Apes chega no Fluminense em 2021, vindo emprestado do Nova Iguaçu, jogador que, inclusive, na época, despertou muita simpatia, né, da torcida pelo fato dele ser tricolor. Muitos vídeos, muitas fotos dele, né, na infância, tricolor de coração mesmo. E nunca conseguiu se firmar no Fluminense. Até teve algumas chances no time principal, principalmente ele jogou o Carioca, até chegou a jogar jogos maiores também, mas nunca conseguiu se firmar, né? Então, já tinha sido emprestado para a CRB, já tinha sido emprestado para o Nova Iguaçu e estava no Pattaya United da Tailândia, né? Time da segunda divisão do campeonato tailandês. Então, foi devolvido e agora está com um contrato rescindido, inclusive já saiu no BID, no Boletim Informativo Diário lá da CBF. O jogador tem 25 anos e tinha contrato até dezembro de 2025, beleza? Vamos falar agora sobre Xerém, sobre a base do Fluminense, né? O Fluminense tem um jogo importante hoje pelo Sub-17, quarta rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O Fluminense vai enfrentar o São Paulo, que é o líder da competição. O Fluminense tem 6 pontos, né? Vem de 2 vitórias seguidas. Começou perdendo para o Red Bull Bragantino, depois a gente bate o Cuiabá, bate o Bahia e agora pegamos o São Paulo. Para quem tem interesse, o jogo vai ser transmitido pela Sport TV, 19 horas, lá no estádio de Moça Bonita, lá em Bangu, beleza? Vamos falar agora sobre um jogador que era especulado no Fluminense e que está muito perto de acertar com o clube de São Paulo. Trata-se de Willian Arão, volante de 33 anos, que teve um contrato finalizado lá no Panathinaikos da Grécia, estava sem time, né? Estava livre no mercado. Foi falado muito dele aqui, que o Fluminense tinha interesse no Arão. Inclusive, a gente vem bancando aqui no Pitaco há algum tempo que o Fluminense nunca fez uma proposta pelo Arão, né? Então, não existia nenhum interesse formal no Ilharão por parte do Fluminense, tá? Mas eu estou trazendo porque muitos portais, muitas pessoas trouxeram que o Ilharão era pretendido pelo Fluminense. Então, o jogador está encaminhando o seu acerto com o Santos, né? O Santos que está levando o Alexandre Matos do Cruzeiro para lá e já inaugurando aí a sua nova fase de contratações com o volante Willian Arão. Deixem nos comentários se vocês acham que o Willian Arão teria sido um bom reforço para o Fluminense, né? Eu, particularmente, não seria um nome da minha preferência, né? Mas muita gente é a favor desse tipo de jogador mais caro, jogador que já vem tarimbado, já com uma certa experiência. Então, deixem nos comentários o que vocês acham. Vamos falar agora, galera, sobre Thiago Silva. O que tem para falar sobre o Thiago Silva? Que o Thiago Silva é um monstro, que o Thiago Silva é um absurdo de jogador, isso todo mundo sabe, né? Isso não é surpresa nenhuma a gente falar sobre isso. Mas é sempre importante trazer números, né, para
justificar cada vez mais esse tipo de afirmação. E é impressionante o quanto a zaga do Fluminense cresce quando o Thiago Silva está em campo. O quanto o Fluminense fica mais seguro defensivamente com o Thiago Silva. Desde que ele voltou para o Fluminense ano passado, são 37 jogos, com 17 vitórias, 12 empates e só 8 derrotas. E o principal detalhe disso aí, dos 37 jogos, gente, 20 jogos, tá? 20 partidas sem sofrer gol. Ou seja, estamos falando aí de 54% das partidas que o Thiago Silva jogou pelo Fluminense desde sua volta, que o Fluminense não sofre gol. Isso é absolutamente absurdo, gente. É muito absurdo isso. E aí a gente percebe, né, o quanto até os companheiros de zaga do Thiago Silva crescem com a sua presença, né? Jogar ao lado do Thiago Silva dá muito mais segurança. Nosso capitão, o cara que está sempre ali orientando os companheiros, e impõe muito respeito, muita moral perante os adversários, perante a arbitragem, perante a tudo, né? Então, trazendo esses números absurdos de Thiago Silva, que mesmo assim ainda é criticado por alguns torcedores porque não grita, porque não berra com o juiz, não dá chilique, né? Infelizmente, as coisas, às vezes, no futebol estão meio deturpadas, estão dando mais atenção para o que se faz fora do que dentro de campo, né? Então, é isso. Vamos lá, vamos falar agora sobre os sorteios que definiram os adversários do Fluminense na Copa do Brasil e na Sul-Americana, tá? Vamos começar pela Copa do Brasil. O Fluminense enfrenta o Internacional, Internacional que é um grande time do futebol brasileiro, mas que o Fluminense tem sido uma pedra no sapato deles, né? Lembrando que na Libertadores o Fluminense elimina eles na semifinal antes da chegada para o confronto com o Boca na final, e a nossa última vitória antes do Mundial, justamente acontecendo contra o Inter, lá no Beira-Rio, partida que foi realizada no domingo. O Fluminense ganhou por 2-0 com muita autoridade, né? Com muita autoridade, um time muito maduro, aprendendo a jogar fora de casa, tá ali se adaptando ao estilo de jogo do Renato, ao que o Renato pede. Então o Fluminense tem dado respostas positivas dentro de campo. Pode não ser com o melhor futebol? Não é o melhor futebol, mas os resultados estão aparecendo, isso aí é inegável, né? E o Fluminense enfrenta o Internacional na próxima fase da Copa do Brasil, competição que é muito importante, porque o campeão pode embolsar, gente, mais de 100 milhões de reais, tá? Então é importantíssimo a gente pensar no título da Copa do Brasil, principalmente falando da parte financeira, beleza? Falando agora sobre a Sul-Americana, o Fluminense vai enfrentar. A Copa do Brasil, só lembrando, ainda não tem um chaveamento para a sequência da competição. Nas quartas de final tem outro sorteio para aí sim ter o chaveamento definitivo. Na Copa Sul-Americana já tem o chaveamento, né? E aí a gente vai colocar aqui na tela para os amigos. O Fluminense vai enfrentar o vencedor de Bahia ou América de Cali, né? Tá aí, ó, o chaveamento. Vamos lá, de cima para baixo ali, começando pelo lado da chave do Fluminense, né? A gente tem Alianza Lima ou Grêmio contra a Universidade Católica do Equador. Provavelmente aí o Grêmio vai passar sem sustos pela Aliança. Então teremos aí o Grêmio contra a Universidade Católica. Embaixo temos a Universidade do Chile versus Guarani do Paraguai, e o vencedor vai pegar o Independiente, o rei de copas da Argentina. Aí já na sequência, para poder ser o provável adversário do Fluminense nas quartas, caso o Fluminense passe por Bahia ou América de Cali, tá? Temos aí o Lanús contra o vencedor de Central Córdoba ou Cerro Largo, tá? Central Córdoba, que foi uma surpresa na Libertadores lá, quase eliminou o Flamengo. Então, e o Fluminense, na sequência, pegando o Bahia ou o América de Cali.
Na sequência lá, olhando para o outro lado da chave, a gente tem Bolívar ou Palestino contra o Cienciano, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro ou versus Atlético Bucaramanga, e o vencedor vai pegar o Godoy Cruz. Depois temos Independiente Del Valle contra Vasco, e o vencedor pega o Mushuc Runa. Isso aí foi uma grande surpresa da competição, né? Foi líder lá do grupo do Cruzeiro. E fechando os confrontos, San Antônio Bulu Bulu versus Once Caldas, e o vencedor pega o Huracan da Argentina, tá? Então, vamos trazer aí sobre algumas informações sobre o possível adversário do Fluminense nas oitavas, né? A gente tem o América de Cali. O América de Cali ele terminou em segundo lugar com 8 pontos no grupo que tinha o Corinthians, segundo lugar no grupo da Sul-Americana, tá? E eles terminaram sem nenhuma derrota. Foi uma vitória, só que eles tiveram 5 empates, né? Então, eles, inclusive, empataram 2 vezes com o Corinthians. Foram dois resultados de 1-1. E eles passaram para a repescagem com nenhuma derrota. Isso aí é importante ser dito, né? O clube que tem aí como sua grande estrela, talvez, Quinteiros, né? Quinteiros, colombiano, um jogador particularmente que eu gosto muito, né? Sofre com a forma física, né? Ele é um jogador um pouquinho mais cheinho, mas é um jogador que tem uma qualidade assim absurda, o jogador de até hoje, seleção colombiana. E poderemos ter um reencontro com um velho conhecido, né? Gianluca Mi. Lucumi que apareceu no Fluminense aí, vindo do Boca Juniors lá da Colômbia, tá lá no América de Cali. O América que decide, joga a primeira partida na Bahia e decide fora de casa. O Bahia, todo mundo já conhece, né? Um grande time, tem um grande elenco, ótimos jogadores, mas não consigo dizer que seja favorito contra o América de Cali. O Bahia que terminou na terceira colocação lá do grupo da morte, na Libertadores, grupo que tinha Internacional, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. O Bahia terminou com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate. E no Campeonato Brasileiro eles estão na sexta colocação, né? Logo uma posição abaixo do Fluminense, estão com 18 pontos, o Fluminense tem 20. E vai ser um confronto muito equilibrado. Então, meus amigos, já aviso para vocês, para mim, o Fluminense tem tudo para chegar na final da Sul-Americana e, por que não, ganhar o título, né? A gente tem aí o Independiente, o próprio Bahia mesmo, que são grandes adversários da nossa chave, acredito talvez que sejam os mais fortes, mas o Fluminense tem totais condições de chegar na final. Então peço para vocês, deixem nos comentários aí o que vocês acham, onde que o Fluminense possa chegar nessa Sul-Americana, se vocês acharam tranquilo esse lado da chave do Fluminense, e se vocês acham que o Fluminense passa pelo Internacional na Copa do Brasil, beleza? Então é isso, galera. Fiquem bem aí, até a próxima. Amanhã estaremos de volta com muito mais Fluminense e vamos trazer um vídeo aí especial sobre oportunidades de mercado para contratação, né? Qual é algo que muita gente só fala nisso, então vamos trazer um vídeo só sobre esses nomes para vocês, beleza? Valeu, fiquem bem e até a próxima.